nível de vestimenta. Espero que também seja de professor, viu? Bom, queridos, a graça e a paz do Senhor. Espero que, assim como eu, tenham bebido aí muito da fonte de tudo aquilo que foi falado aqui com o pastor Jofre. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Leandro Bacilli, sou pastor da Igreja Batista do Povo, no Brooklyn. Fui ovelha do pastor Ernesto Nini, então para mim hoje é um dia especial, porque além de falar com vocês, estou aqui na igreja onde o pastor Enéas pastoreou por alguns anos. Então tive o privilégio de ser ovelha do pastor Enéas, e hoje eu sou uma ovelha do pastor Jonas Neves, porque já sou uma ovelhinha velha, não é? E é um prazer de estar aqui, é um prazer imenso realmente poder estar falando com vocês. Fui aluno do seminário, então sou aluno, né, ainda, me considero um eterno aluno, aprendendo sempre com vocês. Me formei no seminário, foi muito importante para mim o período que eu fiquei no seminário, porque como o pastor Ribeiro disse, nós somos um seminário ortodoxo, e essa ortodoxia traz para nós um equilíbrio muito grande, um equilíbrio essencial para os dias de hoje, um equilíbrio na área ética, um equilíbrio na área moral, e isso é muito importante para nós como cristãos, como pastores, como líderes, como chefes de família que somos, porque todos nós somos líderes. Embora você possa dizer o seguinte, olha, eu não sou um líder hoje, eu não exerço uma função de liderança, mas você é um líder em potencial na sua casa, na sua família, onde quer que você seja inserido. E como eu costumo dizer, pode ir para a introdução, Ítalo, por favor? Como eu costumo dizer, a ética é uma das matérias mais importantes. Por que ela é uma das matérias mais importantes? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós somos procurados não para resolver conflitos teológicos, mas nós, como pastores e líderes, somos procurados para resolver problemas éticos. Dificilmente alguém vai te procurar para dizer, olha pastor, olha líder, eu estou com um problema teológico aqui. Eu não me defini ainda se eu sou pré-milenista, pós-milenista, amilenista, se eu sou um pré-milenista histórico e creio então no pós-tribulacionismo, ou se eu sou um pré-milenista dispensacionalista, então eu creio no pré-tribulacionismo. Ou seja, eles não vão procurá-lo para questionar em relação à teologia. Ou então, olha, eu estou com uma dificuldade aqui em relação à Suma Teológica de Agostinho, ou então, olha, eu estou com dúvidas aqui em relação aos argumentos morais da existência de Deus em São Tomás de Aquino. Na maioria das vezes, eles irão nos procurar para dizer, pastor, líder, eu estou com um problema no meu casamento. Pastor, líder, eu estou com um problema na minha família, eu estou com um problema com o meu filho. E é aí onde entra a ética, é aí onde entra a questão da moral, onde nós precisamos, primeiramente, também da direção do Espírito Santo, para não deixar que essas pessoas, que essas ovelhas, que esses que estão nos procurando, sejam ali levados ao engano. Então a ética é uma das matérias mais importantes no meu modo de ver, porque é uma matéria que lida muito diretamente com pessoas. Próximo slide, por favor. Vamos definir então a ética. A ética, ela vem do grego ethos, que significa caráter, disposição, costume, hábitos. Então, ela é a prática de tudo aquilo que é aprovado dentro de uma cultura. Então, a ética, ela tem a ver com os hábitos e costumes de um povo. Próximo slide.
a diferença entre ética e moral. Enquanto a ética ela tem ali um modo social de agir, a moral ela tem um modo pessoal. Ou seja, a ética ela é formada por um conjunto de moralidades. Pessoas, uma cultura ética, uma sociedade ética, ela é formada por pessoas morais. Então, enquanto as normas e regras sociais são executadas dentro da ética, as normas e regras pessoais, elas são executadas dentro da moral. E existe um estágio, próximo slide, chamado de estágio pré-ético. O que é esse estágio pré-ético? É um estágio onde você age sem uma percepção clara do sentido. O que significa isso? Quando você tem que tomar uma decisão, quando você tem que responder algo, primeiro você pensa, não é assim? Ou quando você tem que se posicionar em relação a alguma coisa, muitas vezes nós pensamos assim, olha, o que vão pensar de mim? Qual deve ser o meu posicionamento? O que vão pensar de mim? Esse o que vão pensar de mim entra no campo da ética, porque é algo que você se preocupa com a sua ação. O que vão pensar de mim como pastor fazendo isso? O que vão pensar de mim como um homem de família fazendo isso? Já o estado pré-ético é algo que onde você age sem pensar. Exemplo, alguém cai na sua frente, você vai lá e estende a mão para pegar, para segurar aquela pessoa, para levantar. Alguém estende a mão para você, você automaticamente estende a mão para aquela pessoa. Então são estágios onde você executa funções sem pensar. E dentro desse estágio pré-ético, nós encontramos então o estágio imediatista, que é esse de você agir de forma imediata, sem pensar. Quantos aqui já foram fechados, não precisa levantar a mão, mas quantos aqui já foram fechados quando estão dirigindo e você pensa em abençoar o camarada que te fechou? E às vezes você até o abençoa, a bênção até é propagada, não é? E depois você pensa e você fala assim, olha, me arrependo do que eu fiz. Nesse momento você agiu de forma impensada, você agiu de forma pré-ética, você agiu de uma forma imediatista. E existe também, dentro dessa pré-ética, uma tradição e um costume. Essa tradição e costume, ele está acima da ética, onde não existe um esforço de inteligência, mas sim de acordo com o costume predominante. E por que eu coloquei a foto daquele índiozinho ali? Porque vocês já devem ter ouvido falar que existem algumas tribos onde nascem crianças indígenas deficientes, e essas crianças indígenas deficientes, elas são abandonadas na mata, ou elas são enterradas, porque no pensamento, na cultura indígena, aquela criança ela não pode sobreviver porque ela não vai conseguir levar uma vida normal. Ou quando eles têm filhos gêmeos, eles escolhem um dos filhos para que aquele filho também seja abandonado na mata, para que aquela criança seja abandonada na mata, ou para que aquela criança ela seja enterrada viva, porque é um costume. Eticamente não é correto, mas é um costume. Então é considerado um estágio pré-ético, onde eu não penso. Sabe aquela história de que sempre foi assim? E eu faço assim porque sempre foi assim? Esse é um estágio também pré-ético, considerado de costume e tradição. Próximo slide. Definindo agora a ética cristã. O Emil Brunner, ele diz o seguinte, que a ética cristã é a ciência da conduta humana que se determina pela conduta divina. Ou seja, a ética cristã, ela é a conduta humana, mas determinada pela conduta divina. Ou seja, existe uma regra, existe um direcional, existe uma luz no fim do túnel, existe um farol em meio ao mar, onde nós, como cristãos, precisamos nos guiar. E essa luz é a conduta divina. Próximo slide.
A ética cristã também, ela pode ser considerada a ciência que estuda o comportamento e é a conduta humana analisada segundo a conduta divina. É a ciência que estuda os valores de certo ou errado conforme os ensinamentos de Cristo. Ou seja, a nossa ética, a nossa cultura, a nossa moral, ela deve estar baseada nos ensinamentos de Cristo. Simples assim, mas nós nos esquecemos disso. Nós somos levados pela política, nós somos levados pelos influenciadores digitais e nós acabamos nos esquecendo daquilo que é essencial. Meditar na palavra de Deus, meditar nos fundamentos da palavra de Deus. Os fundamentos da ética cristã encontram-se nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento e são entendidas como a revelação especial de Deus aos seres humanos. Então, você pode perguntar, pastor, mas então se eu preciso agir de acordo com a ética divina, onde está essa ética divina? Como é que eu me enquadro nessa ética divina? Onde eu aprendo a ética divina? Nas Sagradas Escrituras. Tudo aquilo que deveria ser revelado ao homem foi revelado ao homem e manteve-se assim pelos séculos, pela história, através da palavra de Deus. E nós vemos a ética sendo revelada ao homem no Antigo Testamento, através do caráter de Deus, através do caráter moral de Deus. Quando nós olhamos e vemos ali em Gênesis a criação, nós vemos ali o relato onde Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Atributos morais de Deus foram colocados no homem. Atributos morais de Deus foram derramados no homem para que o homem então pudesse agir de forma moral. Também nós vemos a questão moral no Antigo Testamento na natureza moral do homem, onde o homem age de forma moral. Nós vemos também ali o reforço dessa ética nas leis divinas, um reforço dessa ética dentro dos 10 mandamentos e também uma contribuição dos profetas em relação à ética. O profeta sendo boca de Deus, o profeta alertando o povo, dizendo, olha, isso está errado, isso não é ético, não é dessa forma que você faz. E também nós vemos a ética dentro do Novo Testamento, nas ações de Jesus. Jesus sempre foi ético, sempre agiu com ética. Nos sermões de Jesus, quando nós olhamos para o Sermão da Montanha, ali nós vemos o ápice da ética de Cristo, nós vemos o ápice da ética do Senhor, o ápice de como nós devemos agir como cristãos dentro da ética. Nós vemos também ética nos discípulos e vemos também a ética no apóstolo Paulo. E agora então nós chegamos na questão da bioética, né? A bioética então é um estudo sistemático das dimensões morais, incluindo a moral, incluindo a conduta, incluindo as nossas decisões, e essas decisões incluem também o âmbito político, inclui o âmbito social, inclui todo tipo de relacionamento que você tem. Então, se você perguntar onde está a ética está em todo lugar. A ética está em todo o momento. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu desci do carro, voltei para pegar a máscara. Falei, bom, vai que todo mundo está usando máscara, então eu estarei de máscara, não é? Isso é um pensamento ético. É um pensamento ético dentro daquilo que nós estamos vivendo. E dentro da ética, nós temos os conflitos éticos. E o que é um conflito ético? O conflito ético é aquilo que desafia as nossas vidas e desafia os nossos valores. Quando algo desafia o seu valor, quando algo desafia aquilo que você pensa, você entra num conflito ético. Quando alguém te faz uma proposta imoral, quando alguém te faz uma proposta que não é interessante, você então entra em um conflito ético. Será que eu faço? Será que eu não faço? Qual deve ser a minha ação em relação a isso?
E aí então nós entramos na questão da bioética na pós-modernidade. E para nós falarmos da bioética na pós-modernidade, eu queria começar falando para vocês em relação às idades. Nós temos então ali a Idade Antiga, que vai até 476. Nós temos depois a Idade Média, que vai de 476 a 1453, com a queda então do Império Romano. E após a queda do Império Romano, nós entramos na Idade Moderna. E a Idade Moderna vai até 1789. E ela tem ali o seu fim com o início da Revolução Francesa. E depois, então, nós entramos na Idade Contemporânea. E essa Idade Contemporânea, ela começa em 1789. E ela, então, inicia-se ali com Napoleão Bonaparte na Revolução Francesa e se encerra na queda do Muro de Berlim. E aí eu coloquei ali que há algumas divergências, porque o que acontece? Alguns estudiosos dizem que ainda nós estamos vivendo na Idade Contemporânea, mas que dentro dessa Idade Contemporânea criou-se uma quebra e nós estamos agora vivendo a pós-modernidade. E outros dizem que não. Acabou-se a Idade Contemporânea e agora nós passamos a viver a pós-modernidade. E com a Idade Contemporânea, esse início da Era Contemporânea, cria-se o conceito de liberdade, igualdade e fraternidade. Porque até então, o domínio, com a queda do Império Romano, o domínio passou a ser dos reinos. Aí nós entramos naquele período das cruzadas, onde os reis, não é? Eles viviam em função de dominar alguns locais, dominar alguns feudos, dominar pessoas e com a desculpa ali de pregar o cristianismo, nós vemos essa era acontecendo. Mas agora, nessa idade contemporânea, nós temos um outro conceito, que é esse conceito de igualdade, liberdade e fraternidade. Nós vemos também a criação de uma sociedade, o início de uma sociedade individualista. E essa sociedade individualista, ela luta pelos seus direitos individuais. Começa-se então um foco no financeiro, começa um foco num capitalismo desenfreado, uma burguesia querendo tomar conta da sociedade. Nós também entramos num conceito chamado universal absoluto. E aí nós entramos em algo muito perigoso, que foi o totalitarismo de Hitler, querendo ali criar o universal absoluto. E aí então, em 1989, com a queda do Muro de Berlim, inicia-se esse período que se chama pós-modernidade. E é o período que nós estamos. E ao chegar na pós-modernidade, nós então vemos algumas características, que é a globalização, um domínio de um sistema capitalista, a ausência de valores e regras, a imprecisão, o relativismo. Nós também vemos a questão do individualismo, o eu, mas ao mesmo tempo temos a pluralidade na questão de compartilhar. O pastor Joffre disse assim aqui, não é, que comprava um livro, o livro demorava um mês para chegar. Hoje, se você comprar um livro, você vai ver que, se for um livro físico, ele vai dizer assim, chega amanhã. Se você comprar até as 10 da manhã, chega hoje. Ou se você não quer esperar, baixe o livro ali no seu Kindle e você vai ler o livro. Então, nós chegamos numa época de pós-modernidade, onde nós temos a questão do compartilhar. E existe também uma mistura do real e do imaginário, que é chamado de hiperreal. Um exemplo clássico do real e do imaginário é a criação agora dos avatares.
a igreja vivendo ali num universo paralelo. Isso tudo inicia-se então com a pós-modernidade, a questão da liberdade de expressão e a questão das ideologias. E notem que em cada época, em cada era, em cada momento, a igreja ela tem os seus desafios. Desafios que não existiam, obviamente, quando nós olhamos para a Idade Média, passaram a existir na Idade Moderna. Da Idade Moderna passaram para a Contemporânea e assim sucessivamente. E agora na pós-modernidade a igreja tem desafios muito grandes, desafios imensos que nós como cristãos precisamos responder a esses desafios de forma ética e de forma moral. E para respondermos esses desafios de forma ética e de forma moral, nós precisamos estar centralizados na palavra de Deus. Próximo slide. Evolução e relativismo. Na pós-modernidade é nítida a evolução exponencial da saúde, da ciência e da tecnologia. Com essa evolução, torna-se possível ultrapassar limites nunca atingidos. E alguns desses limites não afetam a ética, porém outros afetam. Dentro do relativismo, em um mundo relativista, as decisões passam a ser interpretativas. E essas decisões podem também ultrapassar os limites éticos. Se não existe uma espinha dorsal, se não existe algo em que a sociedade se apoie, se só existe o relativismo, não existe verdade. Porque tudo vai depender da forma com que você enxerga o mundo. Tudo vai depender da forma com que você olha. E ali eu coloquei essa figura de um homem em frente do outro. Um olha para o chão e vê o número 6 e o outro olha para o chão e vê o número 9. E aí a frase diz assim: só porque você está certo não significa que eu estou errado. Você apenas não viu a vida do meu lado. Esse é o relativismo. E aí nós entramos então em alguns temas que podem ultrapassar a ética. E o primeiro tema que eu queria falar com vocês é a questão da inteligência artificial. Como é que nós, como igreja, vamos lidar com a inteligência artificial? Como é que nós, como pastores, como líderes, devemos lidar com essa inteligência artificial? Vocês provavelmente já comentaram sobre um determinado assunto e 10 minutos depois você vai mexer no celular e aí tem uma propaganda em relação àquele assunto. Já aconteceu isso com você? Ou você comenta de um livro, você comenta de um produto e quando você abre o seu celular, está lá escancarada a propaganda daquele livro, a propaganda daquele produto. Coincidência? Não. Para os espirituais, cristocidência? Não. Inteligência artificial. Inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela está, entre aspas, trabalhando para te oferecer um produto. Quantas vezes o seu celular do nada ele liga e fala assim: não entendi o que você falou? Já aconteceu isso com você? Não entendi o que você falou. Beleza? E o resto que ele entendeu o que você falou? Esse é um conflito. Isso tem levado, tem ultrapassado alguns limites dentro da ética. Chatbots, pode passar, Ítalo. Chatbots, atendentes virtuais, Smart TV ou uma pesquisa na internet. São propagandas que são baixadas para você responder pesquisas, e essa inteligência artificial, então, ela acaba entendendo, aprendendo a responder algumas pesquisas, aprendendo a sua navegação e ela começa a sugerir algumas tomadas de decisão.
Ela vai aprendendo aquilo. Ela estuda o seu comportamento. A inteligência artificial, ela sabe o que você faz todos os dias. Ela sabe onde você vai, onde você deixa de ir. Ela sabe o seu trajeto. Ela consegue saber o que você faz de segunda a sexta, o que você faz no sábado e o que você faz no domingo. Essa é a inteligência artificial. E algumas pessoas voltadas para esse mundo de inteligência artificial, como o Elon Musk, o presidente e dono da Tesla, vocês devem ter conhecido, já ouvido falar do Elon Musk. Esses dias ele esteve aqui no Brasil para posicionar um satélite na Amazônia. Inteligência artificial monitorando a Amazônia. E o que me chamou a atenção, fazendo um parênteses aqui, foi que um repórter perguntou para ele assim: Elon Musk, como é que você enxerga essa questão de você posicionar um satélite na Amazônia e coletar dados da selva amazônica? E ele respondeu o seguinte: não, eu não vou coletar dados, eu já tenho os dados. Eu já tenho os dados, eu estou apenas posicionando o satélite aqui na Amazônia. Inteligência artificial aprendendo aquilo, o comportamento humano, aprendendo o comportamento de um país. O físico Stephen Hawking, ele também alertou para os riscos que a humanidade corre em relação à inteligência artificial. O Bill Gates, dono da Microsoft, ele também diz que ele não consegue compreender porque as pessoas ainda não estão se preocupando com os rumos que a inteligência artificial está tomando. E como igreja também nós não nos preocupamos muito com isso. Nós não nos preocupamos muito. Pois saiba de uma coisa, se você está com o seu celular ligado aí, se você está com a sua localização ativada, se você está com a sua internet ativada, a inteligência artificial sabe que hoje você não está no Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Nini, na Rua Lavrádio, mas você está na Igreja Batista de Perdizes. Próximo ponto. Pode passar, Ítalo. Trazendo um pouco para aquilo que a gente conhece, não é? O árbitro de vídeo, o VAR, é uma inteligência artificial. E você que assiste futebol e fica lá vendo o seu time ali, estava com o pezinho para frente, estava com o pezinho para trás, estava impedido, não estava. Esses dias teve lá a polêmica do impedimento do jogador de São Paulo, do Caleri. O jogador do Palmeiras fez o pênalti lá, que também foi um pênalti contestado, mas antes ele estava impedido ou não estava, aí o VAR entrou lá, a inteligência artificial entrou e mostrou o posicionamento. Mas, embora o VAR tenha mostrado o posicionamento, a decisão é uma decisão interpretativa. A decisão passa a ser uma decisão interpretativa, porque entra o pessoal, entra a interpretação. E a inteligência artificial ainda não consegue fazer esse tipo de interpretação. Ela consegue fazer interpretações um pouco mais comuns, por exemplo, na questão jurídica, onde você tem um caso jurídico simples. Alguém colidiu, alguém fez uma colisão na traseira de outro carro, sob o uso de bebida alcoólica. Ok, ela vai olhar lá e vai falar, bom, colisão na traseira de um carro. Qual é a pena? Sob efeito de bebida alcoólica, qual é o agravante? E ela vai lá e determina alguma coisa. Já existem inteligências artificiais agindo no âmbito jurídico. Porém, para algumas decisões maiores, para algumas decisões um pouco mais complexas, entram as interpretações. E aí entra a pessoa. E agora eu quero fazer um paralelo com você. A inteligência artificial, ela ainda é incapaz de fazer alguns tipos de interpretações. Então essas interpretações vão para o âmbito humano. Porém, o interpretador daquela ação
se ele for um interpretador totalmente relativista ou antiético ou imoral, ele pode interpretar da forma que ele quiser. Como igreja, precisamos estar preparados para esse tipo de interpretação. Como igreja, precisamos estar preparados para entender esses limites, quando esses limites são ultrapassados. Próximo ponto. A inteligência artificial, ela pode ajudar também na análise de imagens. Nós vemos isso na medicina. Então, você quebrou lá o seu pé, ou você está com dor no seu pé, você vai lá, tira um raio-x, e a inteligência artificial, ela compara o raio-x do seu pé com o raio-x do pé de 1 milhão de pessoas e identifica alguma anomalia no seu pé. Ou seja, a inteligência artificial, ela é boa, ela pode ajudar, mas utilizada da maneira correta. Tomar decisões pelos humanos pode gerar problemas éticos. Valores, emoções e sentimentos são questões complexas. São questões complexas. Próximo ponto. Monitoração, localização e dados. Como eu disse aqui, basta você ter um smartphone, basta você efetuar um telefonema, basta você acessar um prédio, acessar um local, você é automaticamente identificado através de triangulação, através de identificação facial e através de dados pessoais. Essa questão da inteligência artificial na monitoração é algo interessante e é algo que pode trazer benefícios para a sociedade. Como, por exemplo, quando há um homicídio, quando acontece um crime em um determinado local, o juiz ele pode determinar que as empresas de telefonia, elas triangulem os telefones que estavam ali naquela região, naquele momento, e para facilitar na identificação de quem cometeu aquele crime. Isso já acontece já há mais de 10 anos, esse tipo de determinação judicial. Ou então, quando eles estão investigando algumas coisas que estão sob segredo de justiça e o juiz então determina o acesso àqueles dados. O problema é a questão do dado cair nas mãos erradas. E quando esse dado então cai nas mãos erradas, pode acontecer algo chamado como venda da informação. Então, algumas empresas podem, então, vender as informações, podem vender os seus comportamentos, podem vender os horários, locais e atividades que você pratica, e isso traz uma falta de liberdade de ir e vir sem ser observado. Eu me lembro que há algum tempo atrás, quando eu tinha aquela tag, né, de estacionamento no carro, então quando você entrava no shopping, algumas tags de estacionamento, elas identificavam que o seu carro estava entrando no shopping, e ela pegava o seu cadastro, via o seu número de telefone e entregava essas informações para o shopping, para algumas lojas, e aí você já recebia um SMS da loja. Oi, tudo bem? Você está no shopping tal? Eu sou da loja XYZ, estamos com uma promoção aqui, venha para cá. Um comportamento de quais canais de TV você assiste. Um comportamento de quem está assistindo a sua TV no seu horário, em um determinado horário. Isso tudo é possível. Isso tudo é possível. E quando isso cai em mãos erradas, queridos, isso começa a complicar a nossa vida. E atualmente, então, os aplicativos, eles até perguntam se você deseja compartilhar os seus dados e sua localização, não é? Mas existem alguns aplicativos que são incoerentes. Se você não aceitar compartilhar os seus dados e a sua localização, você também não usa o aplicativo. Ou seja, é aquele velho ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não é? Então, o que acontece muitas vezes é isso, você acaba perdendo a sua liberdade. E o governo, então, a sociedade, ela acabou se preocupando com isso.
E aí, então, foi lançada em 2018 uma lei chamada LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E ela tem como principal objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, e de livre desenvolvimento da personalidade e da pessoa natural. Essa lei, ela veio, então, para resguardar o indivíduo, para que as empresas não compartilhem e não vendam dados pessoais para outras empresas ou para outras pessoas, para que não haja vazamento de informação. A informação vaza? Vaza. Tudo aquilo que é tecnológico, tudo aquilo que está conectado à internet, tudo aquilo que denota uma programação, ela pode ser algo que pode vazar informação, pode ser algo que pode acabar compartilhando dados, pode ser algo que pode ser passivo de fraude, enfim. Mas existe essa lei, então, geral de proteção aos dados, que acaba resguardando você. É uma lei que diz para a empresa, olha, beleza, você tem o dado do seu cliente, mas você não pode compartilhar. Você não pode entregar essas informações para outras empresas e nem para outras pessoas. E, queridos, aqui no Brasil, uma das faltas que nós temos em relação à ética e à bioética é um comitê. Não existe hoje um comitê de ética nacional. Alguns outros países possuem esse tipo de comitê. Os Estados Unidos, por exemplo, possuem um comitê de ética. Então, todos os conflitos da sociedade, tudo aquilo que está ultrapassando os limites, ele é então levado a esse comitê de ética e esse comitê passa a estudar o caso e determinar se aquilo é certo ou aquilo é errado. Então, o ideal para o Brasil também seria termos um comitê ético, obviamente com pessoas éticas participando desse comitê, com pessoas com uma moral boa participando desse comitê, para que os conflitos, para que os excessos sejam levados a esse comitê e as decisões corretas sejam tomadas. Próximo item. Agora nós saímos um pouquinho dessas questões tecnológicas e nós entramos na questão mais voltada para a área da saúde, mais voltada para algumas áreas mais pessoais, né? O primeiro deles é a questão do início da vida. O início da vida, ele por diversas vezes ele é contestado e vai continuar sendo contestado. Alguns dizem que o início da vida começa no momento da concepção, quando há a fecundação do espermatozoide com o óvulo. Outros dizem não, o início da vida só pode acontecer na nidação, que é quando o óvulo fecundado ele consegue colar na parede do útero, porque colando na parede do útero ele tem então ali um ecossistema para sobreviver, porque se ele não colar na parede do útero, ele não sobrevive. Outros dizem que é na 4ª semana de vida, quando o coração começa a bater. Outros dizem não, é na 8ª semana, quando os impulsos cerebrais começam a ocorrer naquele feto. Mas, na verdade, queridos, a Bíblia, ela não estabelece o início da vida, ela apenas diz que a vida é um dom de Deus. A Bíblia não diz que o início da vida começa na fecundação. Até porque na época não existia uma tecnologia para se definir isso precisamente. Mas o princípio da vida está na Bíblia. O princípio da vida está em Deus. E após então a descoberta do mecanismo de fecundação, a igreja estabeleceu que a vida se inicia nesse momento. Como igreja, nós precisamos nos posicionar eticamente e saber que a vida, então, começa no momento da fecundação. Porque no momento da fecundação é onde está uma pessoa em potencial. Quando começa o início da vida? Quando começa uma pessoa em potencial? O start é na fecundação. E é por isso que a igreja tem se posicionado em relação à fecundação. O outro item é a questão do aborto. O aborto, ele é crime no Brasil. Todos nós sabemos que o aborto é crime no Brasil. Mas existem várias discussões em relação ao aborto. Existem várias
ONGs, vários movimentos marxistas, movimentos socialistas, movimentos feministas que acabam então querendo legalizar o aborto. E legalizar o aborto é abrir margem para excessos éticos, para que ocorram alguns excessos éticos. E então, como o aborto ele é crime no Brasil, o SUS ele permite a interrupção de uma gestação em 3 casos. A primeira delas é a situação da gravidez resultado de uma violência sexual. Então, quando há violência sexual, quando há um estupro, a lei garante, então, o aborto. E ele é permitido até a 20ª semana de gestação, podendo ser estendido até a 22ª, desde que o feto tenha menos de 500 gramas. Ou, segundo item, segunda questão aqui para um aborto, a anencefalia do feto. O feto, então, ele não tem o cérebro. O feto ele tem uma má formação no cérebro. Ou então, quando a gestação oferece risco de vida à mulher. Queridos, como é que a igreja tem que se posicionar em relação a isso? Como é que a igreja tem que se posicionar aos excessos? Embora, muitas vezes, o judicial vai definir algumas coisas, embora juízes vão defender alguns posicionamentos no âmbito deles, nós como igreja, qual deve ser o nosso posicionamento? Na situação de gravidez, de violência sexual, qual deve ser o nosso posicionamento? Na situação de anencefalia do feto, qual deve ser o nosso posicionamento? E quando a gestação oferece risco de vida à mulher? O nosso posicionamento como igreja é: nós optamos pela vida. O nosso posicionamento ético é: nós optamos pela vida. Deus, Ele é dono da vida e dono da morte. E nós optamos pela vida. E no caso do risco de vida da mulher, qual é o mal menor? Aí nós vamos lá para Agostinho. Qual é o mal menor? Uma mulher grávida, com risco de vida, e aquela criança precisa ser tirada, porque ou a mãe morre, ou a criança morre, ou as duas morrem. Qual é o mal menor? E aí a igreja precisa, então, se posicionar em relação a isso, para que não ocorram excessos, para que não ocorram erros no âmbito da ética. Entramos num outro ponto muito interessante, que é a questão da engenharia genética, da clonagem. Queridos, a Bíblia ela não vai tratar especificamente de engenharia genética e de clonagem, até porque a tecnologia na época bíblica era outra. Mas nós conhecemos os princípios da vida e nós podemos submeter esses princípios à ética. Nós podemos submeter esses princípios de engenharia genética, de clonagem, de reprodução aos princípios bíblicos e aos princípios éticos. Quando nós olhamos, por exemplo, para alimentos transgêneros, para alimentos modificados, alguns alimentos que são de difícil produção em um determinado local, quando ele é modificado, quando ele é geneticamente modificado, ele consegue produzir mais. Isso, de certa forma, é bênção para nós. Isso, de certa forma, você leva alimento onde não há alimento. Você faz com que alguns frutos cresçam onde não cresciam antes. Porém, muitas vezes, essa questão genética, ela é, então, deturpada. E nós vemos ali o início de algo como animais geneticamente modificados. E nós vemos ali o princípio dos clones. Em 1993, Jerry Hall e Robert Stillman, eles clonaram os primeiros embriões humanos em Washington. Houve a clonagem de embriões humanos em Washington em 1993. Depois, em 1996, nasceu a nossa conhecida ovelha Dolly, na Escócia. Lembram-se da ovelha Dolly? Isso foi falado por muito tempo. Clonaram a ovelhinha Dolly. Ela morreu mais cedo que as outras, mas ela foi clonada e nasceu e ficou famosa. E
Depois, queridos, 5 anos depois, em 2001, a bezerra Vitória, ela foi clonada no Brasil. Nós tivemos o clone da bezerra Vitória, foi a primeira bezerra clonada no Brasil. Próximo item. Clones de pessoas excedem o limite da ética. Não existem relatos oficiais de pessoas clonadas. E por que eu coloquei não existem relatos oficiais de pessoas clonadas? Porque nós não sabemos. Não sabemos. Alguém aqui pode afirmar que existe ou que não existe? Não, nós não sabemos. Ou se já existiu, ou se nessa ganância pela clonagem, nessa ganância de premiações, nessa ganância de exceder a tecnologia, de exceder a vida, será que já não houve uma tentativa assim? E aí nós entramos aqui na questão da reprodução assistida. A reprodução assistida, muitas vezes, ela é um dilema na vida de um casal, principalmente quando o casal é cristão e não pode ter filhos. E eles precisam decidir em relação à reprodução assistida. E dentro da reprodução assistida, nós entramos em temas como células-tronco embrionárias, produção de embriões, descarte de embriões, manipulação de genes. Existem manipulações de genes que possivelmente são boas, queridos. Por exemplo, se um casal ele tem uma predisposição para uma doença específica, se a família tem uma predisposição para isso, e há uma manipulação genética com a possibilidade daquela criança não nascer mais com aquele problema, e aquele problema muitas vezes ser extirpado daquela família, olhando por esse lado é algo bom. Olhando por esse lado, é algo que enriquece as nossas vidas. Porém, o excesso pode causar grandes transtornos. Casais querendo ter filhos mais altos, casais querendo ter filhos com uma determinada cor de olho, casais querendo ter filhos mais baixos, casais querendo ter filhos com determinada cor de cabelo, casais querendo ter filhos mais fortes, filhos mais franzinos, e aí você começa a querer brincar com a criação, querer manipular a criação. Isso excede os limites da ética. Isso excede os limites éticos. Reprodução assistida é um direito, como eu disse aqui, do casal. O casal deve pensar muito nesse assunto para que nenhum conflito ético seja gerado e nenhuma questão teológica seja ferida. Existem muitos casais que já fizeram a questão, já fizeram reprodução assistida e tiveram seus filhos. Mas é entender a questão de descarte de embriões, como é que isso vai funcionar, como vai ser... É se posicionar, é colocar isso diante de Deus, é colocar isso diante da sua consciência cristã e tomar a decisão correta. E aí eu queria chegar num ponto interessante aqui, que é pouco fomentado nas nossas igrejas, a questão da adoção. Pouco, como pastores, muito pouco falamos sobre adoção. As nossas igrejas raramente fomentam a questão da adoção. E existem crianças nascendo a todo tempo, existem crianças, mulheres dando à luz e não querendo essas crianças a todo momento. Existe a questão da adoção tardia também, que nós não tratamos desse assunto. E isso, queridos, é muito mais latente do que você possa imaginar. A minha esposa, ela é enfermeira, ela trabalha num hospital. E nesse hospital existe uma ala de maternidade e ela comenta ali de alguns casos de mães que dão à luz e não querem filho. De mães que vão lá, dão à luz e à noite levantam e vão embora e deixam a criança lá. Então a igreja ela não tem fomentado muito essa questão. E a Bíblia diz que nós precisamos cuidar dos órfãos e das viúvas. Talvez é algo ético a se conversar com os membros das igrejas, com os membros da sociedade.
É algo ético a se colocar na igreja. É algo interessante para nós fomentarmos isso. 6º ponto, doação e transplante de órgãos. A Bíblia ela não trata desse assunto explicitamente. A Bíblia nos ensina a nos doarmos uns pelos outros. E doar órgãos é doar vida. Existem doações que você pode fazer em vida, sabia? Você pode doar um rim. A gente até brinca, né? Quando você compra algo caro, você fala assim, nossa, deixei meu rim. Né? Tive que deixar meu rim lá para comprar algo. Não é? Mas você pode doar o seu rim em vida. Você pode doar medula óssea. Você pode doar em torno de 70% do seu fígado para alguém que está precisando. Você pode doar parte do seu pulmão para alguém que está precisando. Você pode abençoar a vida de alguém em vida. E também existem as doações após a morte, que são todas essas que eu falei, é claro, né? E também alguns outros órgãos, como o coração, né? Alguns outros tecidos, como córnea, pele, olhos, válvulas cardíacas, cartilagem, medula óssea, o próprio sangue, o próprio cordão umbilical, né? E existe uma ética em relação à doação de órgãos. Há alguns anos atrás, foi estipulado que você deveria colocar se você era ou não doador no seu RG. Lembram-se disso? Não doador de órgãos, ou então doador de órgãos. Isso causou um caos na sociedade. Isso causou um caos. Isso causou um conflito ético, porque muitas vezes a pessoa ela até tinha vontade de doar o órgão, mas ela tinha medo, porque se ela colocasse que ela era doadora, e aí surgiram as fake news, surgiram as falácias que diziam o seguinte, olha, cuidado, hein? Se você colocar que você é doador de órgão e você sofrer um acidente, eles nem vão esperar você morrer, meu amigo, já vão tirando seu órgão ali mesmo, dentro da ambulância, antes de chegar no hospital. Você vai chegar no hospital, você já vai estar limpo, você já vai estar oco. Cuidado com isso. Gerou-se um conflito ético. No entanto que hoje, mesmo que você se declare doador de órgão, quando você morre, alguém da sua família, o seu familiar próximo, ele precisa liberar a doação dos seus órgãos. Sabia disso? Os seus órgãos eles só podem ser doados se alguém da família ir e dizer que você, então, é um doador e que a família está de acordo com aquela doação. E existem alguns impedimentos aí para a doação de órgãos. Um dos impedimentos, como eu disse, é o aceite da família, né? E também as questões de religião, cultura e o próprio desconhecimento. Algumas religiões dizem, não, o corpo é santo, o corpo é sagrado. Algumas culturas também dizem isso. Não, olha, o corpo é santo, o corpo é sagrado. Né? Algumas religiões impedem os seus membros de receberem doações. Algumas religiões dizem, não, ele precisa de uma transfusão de sangue, não vai fazer transfusão. Não, mas vai morrer se não fizer a transfusão. Não tem problema, deixa morrer. Quantas crianças com câncer, que com uma transfusão de medula óssea poderiam sobreviver, não sobreviveram porque alguns posicionamentos de algumas igrejas eram contra aquela criança receber uma doação de órgão. Eram contra o recebimento de uma doação. 7º ponto, eutanásia. A eutanásia, ela vem de duas palavras gregas, que significa, ou eu, né, que significa bem ou boa, e tanásia, que é equivalente à morte, ou seja, eutanásia significa boa morte. No Brasil, a eutanásia ela é proibida, mas em alguns países a eutanásia ela é permitida. E também causa alguns conflitos éticos. Causa alguns conflitos éticos a questão da eutanásia. Né? E para nós finalizarmos, nós temos a questão da sexualidade cristã, que nós precisamos submeter a sexualidade cristã através da palavra de Deus, através dos propósitos de Deus. E a sexualidade cristã, ela tem 3 finalidades.
procriação, unidade e prazer. E as distorções da sexualidade, elas ferem os limites éticos e morais de Deus. Elas ferem os limites éticos e morais cristãos. Né? E dentre as distorções sexuais estão a questão da necrofilia, que é o sexo com pessoas mortas, zoofilia, a questão da homossexualidade, estupro ou relações forçadas, prostituição, fornicação ou adultério, sexo com parentes próximos, a autorrealização, o aborto e assim sucessivamente. E queridos, é interessante a gente frisar algo. A Bíblia, ela condena a prática homossexual, mas ela apoia e engloba e ela não condena a questão do indivíduo. A Bíblia condena a prática e não o indivíduo. A gente tem que entender isso. Porque muitas vezes a igreja condena a prática e alguns dizem o seguinte: olha, está condenando o indivíduo. Mas não é o indivíduo que a igreja condena. Não é o indivíduo que a ética cristã condena, mas é a prática. A prática, ela é algo condenável. E dentro da sexualidade, para nós finalizarmos, nós passamos pela questão da ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ela é algo muito discutido dentro da sociedade nessa época contemporânea, nesse período de fim. E cada indivíduo, queridos, ele seja um indivíduo mentalmente capaz, que já responde judicialmente pelos seus atos e tem o direito de fazer o que ele quiser da vida dele e se declarar o que ele quiser. Não tem problema um indivíduo que responde legalmente por sua vida declarar o que ele quer ser e fazer o que ele quiser fazer. Porém, doutrinar crianças na questão da ideologia e da identidade de gênero excede os limites da ética. Porque a criança, ela não tem a capacidade de pensar por si só. E para nós concluirmos, como cristãos, os nossos conflitos éticos, eles devem permear o que diz a palavra de Deus. E nós devemos buscar as Sagradas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, as respostas para esses conflitos. Devemos ler a palavra e tomar decisões com base no que Deus determina. A nossa resposta deve ser sempre sim, sim ou não, não. A nossa base, a nossa espinha dorsal deve ser a palavra de Deus. E aí, Ítalo, eu queria que você fosse num último slide, lá embaixo no concluindo, onde está escrito pré-milenista. Se você for descendo os slides aí, lá no finalzinho, concluindo. Eu ouvi essa frase e eu achei interessante dentro do que nós falamos aqui de pré-milenismo, não é? Com base em todos esses conflitos éticos e morais que nós temos, com base em toda essa mudança da sociedade, eu li essa frase e eu achei interessante, que diz o seguinte: dentro da linha do pré-milenismo, viva como um pré-tribulacionista, preparando-se como se a vinda de Jesus pudesse ocorrer a qualquer momento. Mas prepare-se como um pós-tribulacionista, como se tivesse que passar pela grande tribulação e permanecer fiel até o fim. Amém, queridos? Muito obrigado, pastor. Amém. Nós vamos, estamos meio corrido aqui. Tem uma pergunta aqui para o Bacili. Então, pergunta: percebo que um dos pontos de contato mais problemáticos entre a ética moderna e a escatologia é que a sociedade cada vez mais relativiza as ações éticas, crendo que não levarão um julgamento das nossas ações no final dos tempos. Como a igreja pode alertar a sociedade de modo mais contundente sobre este tema, já que boa parte das pessoas não crê que suas ações serão julgadas à luz das Escrituras ou pela ética divina? Bom, a igreja ela precisa se posicionar biblicamente em relação ao assunto e pregar a palavra de Deus e não relativizar o inferno. Eu vi uma charge esses dias que tinha uma pessoa em cima do muro
E aí eu quero fazer um paralelo, essa pessoa em cima do muro é a pessoa relativista. E essa pessoa estava em cima do muro, e de um lado do muro estava o diabo, né? Estava escrito inferno e o diabo, e do outro lado do muro estava escrito céu, e tinha um anjo. E o anjo ficava gritando para aquele rapaz: ei, desce daí, vem para cá, desce daí, vem para cá. E o diabo estava lá quieto. E aí perguntaram para o diabo: poxa, mas o anjo não para de chamar o cara para o cara pular para o lado do céu, por que você, diabo, você não chama ele para pular do seu lado? Aí o diabo disse o seguinte: é simples, o muro é meu. O muro é meu. Cuidado com o que você relativiza. Seja bíblico, seja pautado na palavra de Deus. Amém? Eu vou correr um pouquinho aqui, porque nós estamos já atrasados. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Sacerdotes robotizados que ministram culto, então pastores ficam atentos para não perder os seus papéis aí, porque a proposta é que seja possível, né, que através da inteligência artificial e de robôs androides assim, que o culto fosse unificado, digamos assim, né, segundo essa reportagem. E eu vi também uma outra reportagem na qual a primeira música cristã de adoração foi composta por uma inteligência artificial. Né? E aí eu queria que a gente pensasse um pouquinho, né, como é que a gente, né, lida com esses extremos, né, e até onde vai, ligando aí com a questão da igreja lá no universo paralelo, né, até onde isso, né, pode ou não fazer sentido. Tá, bom, vamos lá. O pastor Perim, ele colocou aqui a questão de alguns sacerdotes já serem substituídos, de algumas religiões serem substituídos por robôs de inteligência artificial, e também de uma música que já foi composta, uma música de adoração que já foi composta por uma inteligência artificial, né? A igreja, ela deve tomar cuidado com isso. Isso ainda é muito novo, não é? A tecnologia, ela é boa, mas ela precisa ser usada de forma correta. É como uma faca. Você tem uma faca, você pode salvar uma vida com a faca ou você pode tirar uma vida com aquela faca, né? Então, acho que o posicionamento da igreja deve ser de avaliar, analisar e submeter aquilo à palavra de Deus, não é? As empresas estão crescendo, as empresas estão investindo na questão do multiverso, na questão do metaverso. Vocês já viram que o Facebook, ele não se chama mais Facebook, a empresa, mas ela se chama Meta, porque ela mudou-se o nome para Meta justamente por causa do metaverso. E hoje nós já temos conhecimentos de igrejas trabalhando dentro do metaverso, igrejas agindo dentro do metaverso, e aí se isso está certo ou isso está errado, na minha opinião ainda é muito cedo para nós tomarmos para nós batermos o martelo em relação a isso. Porém, biblicamente, a gente sabe que nada deve substituir a comunhão dos santos e a nossa adoração a Deus, né? E também a nossa identidade, porque no metaverso você pode ser quem você quiser ser. Então, hoje, o Leandro, pastor da Igreja Batista do Povo, pode entrar lá no metaverso e criar um avatar de uma pessoa do sexo feminino que trabalha com, com artes, teatro, música, enfim. Eu posso ser quem eu quiser dentro do metaverso. E aí isso fere um princípio bíblico, que é a questão da verdade. Só duas recomendações de material. O Yuval Harari escreve um livro chamado 21 lições para o século XXI. Aí ele comenta algumas coisas dessas, de que nenhuma profissão está livre da inteligência, nenhuma, zero.
A arte, tem inteligência artificial na arte. O psiquiatra, não, tem inteligência artificial fazendo, e os pacientes acharam melhor, inclusive porque não sabiam que era um robô. Então vai entrar nessa área. E um outro da Nancy Pearce, que é uma apologista falando dessas questões de gênero, de corpo. Ela escreve um livro que chama Ama Teu Corpo. É muito bom. Ela trabalha justamente a questão do corpo, né, criado por Deus, ser o templo do Espírito Santo, e como isso afeta, porque é a questão de gênero, porque o cara nega o corpo. Nasceu homem, mas eu não quero ser homem. É a questão, várias coisas que ela coloca estão ligadas à sacralidade do corpo na teologia cristã, e que o que a gente vive é um gnosticismo, né? Já vou chamar o Sidney, cadê ele? Para vir na palestra que ele vai falar. Vem, meu filho. Vem, deixa o homem da técnica aí. Que justamente nós vivemos num mundo gnóstico, né? Que nega o corpo, que transcende como se a matéria fosse má. Isso vai gerando todas as questões éticas que foram colocadas aqui.